Bom, então, o que a gente vai trabalhar nesse curso aqui? A parte básica, o mais importante do curso é o conceito de matrizes, tá? O que é uma matriz? O que a gente pode entender como uma matriz? Uma matriz, a gente pode entender como se ela fosse uma tabela, tá? Uma tabela no qual você vai colocar informações. Você pode colocar nessa tabela número, você pode colocar letra, você pode colocar palavras, pode colocar o que você quiser nessa tabela. Tá? Só que, obviamente, aqui a gente vai trabalhar matematicamente com a nossa tabela, e nossa tabela vai ser números. Matemática, o que é matemática? Matemática é uma forma de transformar como você vê o mundo em números. E essa tabela, essa matriz, que é a nossa tabela, ela é basicamente uma coisa que você consegue colocar informações só de forma bidimensional. Você não consegue colocar muitas informações relativas a uma determinada coisa ali dentro. Elas são basicamente como quando você vai vendo aqui quando eu for colocar as informações, você vai ver basicamente que são informações que a gente chama de informações bidimensionais, tá? Bom, o que a gente tem aí na nossa matriz? Né? Então, a primeira coisa que a gente vai montar a construção da nossa matriz é algumas definições, tá? Então, na nossa matriz, a gente vai chamar isso que você está vendo aqui, vai chamar de linha, tá? Então, a parte horizontal vai ser a nossa linha e a parte vertical será a nossa coluna, tá? Então, horizontal a gente vai ser linha e vertical vai ser a nossa coluna. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo de uma matriz para vocês aqui, tem um espacinho aqui. Vou colocar isso aqui, uma matriz, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Essa matriz aqui, se você olhar, ela tem o quê? Ela tem uma, duas, três colunas, tá? 3 colunas. E quantas linhas? 2 linhas. Então, a informação que entra na direção horizontal a gente chama de linha. A informação que entra na parte vertical a gente chama de coluna, tá? Então, 2 linhas e 3 colunas. Bom, aqui a gente pode colocar um exemplo que é um exemplo prático no qual a gente vai utilizar a nossa matriz para guardar informações, tá? Bom, então vamos lá. O exemplo é o seguinte, ó. Exemplo, represente uma matriz ou tabela numa matriz ou tabela a seguinte informação. Nas cidades A, B, C, D foram feitas, né, medidas de temperatura em 5 dias seguidos, obtendo para a cidade A. Então, nos 5 dias seguidos, a gente obteve 12 graus, 15, 17, 15 e 16, tá? São 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Para a cidade B, foram feitas também 5 medidas de temperatura. 20 graus, 22 graus, 21 graus, 20 e 19. Na cidade C, também tem 5, ó. 13, 15, 22, 20 e 21. E na cidade D, foram feitos 5 também, todas elas 5. Então foi 13, 16, 18, 16 e 17. Bom, como é que a gente pode representar essas informações na nossa matriz? Bom, então a gente pode colocar, ó, cada cidade, né? A gente vai colocar a cidade, uma possibilidade. Eu posso colocar desse jeito ou daqui a pouco eu vou mostrar do outro jeito que a gente pode colocar. Então, todas as informações da cidade A gente põe aqui na primeira coluna. Então, se você olhar, na cidade A foi 12, 15, 17, 15 e 16. Ó, a informação está aqui, ó. 12, 15, 17, 15 e 16. Não coloquei os graus. Para que colocar grau, né? Isso é número. Então, quando a gente vai fazer conta com matriz,
a gente só coloca os números. Obviamente, os números podem ter algum sentido físico, tá representando alguma coisa, mas a gente não coloca esse sentido que está representando, a gente coloca só os números dele. A cidade B, eu vou colocar na segunda linha. Então, a cidade B a gente colocou na linha 2. A cidade C na linha 3, né? Então, 13, 15, 22, 20, 21, tá aqui, ó. E a cidade D, a gente colocou a informação na quarta linha. Então, se a gente perceber aqui, a gente tem uma matriz aqui com 4 linhas e 5 colunas. O que representam as linhas dessa matriz aqui? Então, nesse exemplo, as linhas representam as cidades, tá? As cidades. Então, a cidade A, a cidade B, a cidade C e a cidade D. E o que representa a coluna? A primeira coluna aqui representa a medida da temperatura em cada uma das cidades no primeiro dia. Na segunda coluna é a medida do segundo dia. Na terceira coluna, a medida do terceiro dia. Na quarta coluna, do quarto dia. E na quinta coluna, do quinto dia. Tá? Daria para fazer diferente a matriz? Poderia. Essa informação aqui que eu coloquei, eu estava escolhendo colocar as informações na forma de linha. Mas eu poderia ter feito as informações da cidade na forma de colunas. Ó. Poderia ter colocado a cidade A na primeira coluna, a cidade B na segunda coluna, a temperatura, né, da cidade B na segunda coluna, as temperaturas da cidade C na terceira coluna e as temperaturas da cidade D na quarta coluna. Qual a diferença das duas matrizes? Aqui você vê que era uma matriz que tinha 4 linhas. Oi? A cidade não entra na matriz? Não entra na matriz. A cidade está representando apenas a identidade de cada linha. Aqui na matriz só vão entrar os números. Também não coloquei os dias. Ó. Os dias também não entram na matriz. A matriz, as informações vão ser representadas só por números. A matriz matemática é aquela matriz no qual as informações são só números. Tá? Mas é obviamente que a linha e a coluna pode ter algum significado, mas eles só são números, tá? Como se você estivesse fazendo aquela tabela sua do Excel e colocasse o cabeçalho e na hora de fazer conta você não usa o cabeçalho, você usa só os números, tá? E para outra disposição da mesma informação, aqui eu tenho uma matriz que tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Ó, 5 linhas e 4 colunas, tá? Você está vendo que eu posso representar a minha informação na matriz do jeito que eu quiser aí, tá? Desde que seja coerente, na forma de linha ou na forma de coluna. Vamos fazer um exemplo aqui, né? Aqui eu deixei um exemplo para a gente fazer. Muito bobo, né? Você fala, professor, isso é uma coisa muito boba, elementar, simples. Mas é assim que começam as coisas, tá? Começa boba, vai ficando, a informação ela vai ficando um pouco mais complexa com o tempo, né? Então o exemplo que tem aí é o seguinte. Represente a seguinte informação numa matriz. Qual que é a informação? Eu tenho Maria, José e Antônio e eles gastaram durante a semana a seguinte quantidade. R$10, a Maria, né? R$10, 8, 7, 20, 6, 20, 22. O José, 7, 9, 15, 13, 16, 20, 24. E o Antônio, 3, 20, 25, 7, 9, 8 e 30. Você pode perceber que isso aí representa dias da semana, né? Que são 7. Então são 7 dias da semana. Bom, como é que a gente pode colocar a informação? A gente pode colocar a informação ou na forma de linha ou na forma de coluna. Tá? Então, por exemplo, eu posso escolher colocar as informações referentes às pessoas. Então, vou colocar aqui, ó, do lado de fora da matriz, tá? Então, M é a Maria, J é José e A é o Antônio. Então, a Maria gastou 10, 8, 7,
26, 20, 22. Então foram 7 gastos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O José, 7, 9, 15, 13, 16, 20 e 24. Isso aqui tá parecendo que é final de semana, né? Tá gastando mais. E o Antônio, 3, 20, 25, 7, 9, 8 e 30. Então, isso aqui representa a informação que eu coloquei ali na forma de matriz. Então, olhando aqui eu consigo identificar. Então, isso aqui seria o primeiro dia de gasto, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, eu vou pôr um monte de pontinho aqui até o 7º dia. Como eu não sei qual é o dia da semana, se é sábado, domingo, segunda, eu não coloco. Então, como é que eu coloquei a disposição dessa informação? Eu coloquei isso aqui. Em cada linha, eu coloquei os gastos de cada pessoa. Então, na linha 1 foram os gastos da Maria, na linha 2 do José e na linha 3 do Antônio. Aqui eu tenho uma matriz que é formada por 1, 2, 3 linhas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. São 7 colunas aqui na minha matriz. Então é uma 3 linhas e 7 colunas. Daria para eu colocar a informação de modo diferente? Claro que dá. Eu poderia ter colocado, ao invés de ter colocado as informações ao longo das linhas, eu poderia ter colocado as informações, né? Então, a primeira possibilidade, poderia ter colocado, opa, nossa, aí tá meio esculacho, né? Poderia colocar primeira pós, pronto, primeira possibilidade. A segunda possibilidade, eu poderia ter colocado a informação na forma de coluna. Então, essa primeira informação aqui vai ficar o quê? Maria, José e Antônio. Então, aqui vai ficar... Na primeira coluna, vão ser os gastos da Maria. Então, 10, 8, 7, 20, 6, 20 e 22. Para o José, vai ser 7, 9, 15, 13, 16, 20 e 24. E para o Antônio, 3, 20, 25, 7, 9, 8 e 30. Olha lá que legal. Então, aqui eu coloquei as informações referentes a cada uma das pessoas, que são os gastos dela, né? Na forma de coluna. Como é que é essa matriz aqui agora? Ó, ela tem 7 linhas, só contar o número de linhas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 3 colunas, tá? Então, a matriz ficou disposta desse jeito. Bom, o que a gente tem agora com o objeto matriz matemático? Então, a gente já sabe que a gente pode colocar a matriz como sendo uma interpretação de alguma informação que a gente quer colocar na forma de uma tabela, mas agora olhando a matriz como um objeto matemático. Quais são as propriedades importantes que a gente tem da matriz? A primeira definição que a gente pode falar de uma matriz é o que a gente chama de ordem. Ordem. A primeira definição. O que é a ordem de uma matriz? É exatamente o número de linhas e colunas que uma matriz tem. Então, a principal classificação que a gente pode dar para uma matriz é a ordem dela. Ou seja, quantas linhas e quantas colunas ela tem. Então, por exemplo, para a minha matriz, essa matriz aqui anterior, é uma matriz 7 linhas e 3 colunas. Essa aqui, 3 linhas e 7 colunas. Então, a gente pode dizer que a ordem dessa matriz é 3 por 7. A linha sempre entra em primeiro lugar, tá? Então, a primeira informação que a gente diz é da linha e a segunda informação da coluna. Está vendo que eu coloquei primeiro linha em todas elas? Então, primeira linha e depois a segunda informação é coluna. Então, a gente pode dizer que essa matriz é uma matriz 3 por 7. A gente omite a palavra linha e a palavra coluna. A gente só diz
a ordem dela, que é 3 por 7. Essa aqui é 7 por 3, tá? Então, a gente diz que uma matriz é do tipo N por M, tá? Eu vou colocar aqui, ó, é do tipo N por M. Dizemos que ela tem N linhas, ó, N linhas e M colunas, tá? Então, ela é do tipo N por M. N linhas e M colunas. E como é que a gente denota essa informação? A gente pode denotar assim, ó, como a NM, então a matriz A de N linhas e M colunas, ou uma matriz N por M, N vezes M. Também é uma forma de representar a mesma informação, tá? Está dizendo que eu tenho N linhas por M colunas, tá? Então, um exemplo aí, ó. Então, se a gente tem A, 2, 3. Então, está dizendo o quê? Que eu tenho uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, ó. A, 2, 3. Que eu posso representar assim também, ó, usando vírgula. Ó. A, 3, 3. Então, aqui eu tenho o quê? 3 linhas e 3 colunas. Uma forma de apresentar a matriz aqui, ó. Um exemplo 2 aí. Eu dou a matriz agora e quero saber qual é a ordem dela. Então, essa aqui é uma matriz que tem 1, 2 linhas e 1, 2, 3 colunas. Então, ela é 2 por 3. Você fala, professor, como é que eu colocaria ela na forma enxuta, né? Que está sendo colocado aqui na notação anterior. Então, essa aqui a gente pode escrever ela assim, ó. Ela é uma matriz A, 2 por 3. Ou A, 2 por 3. A, 2,3. Então, qualquer uma das duas formas você pode representar. Assim ou assim. Bom, uma matriz, a gente trabalha muito com a parte genérica de uma matriz, né? Então, a gente trabalha com... Isso vai ser bastante natural. Vou trabalhar com uma matriz que tem uma quantidade N de linhas e uma quantidade M de colunas, onde N e M são números que eu vou ter que definir, tá? Então, aqui, ó, eu tenho... como é que eu represento uma matriz com N linhas e M colunas de forma genérica? Bom, então eu vou chamar essa matriz aqui, deixa eu colocar ela aqui como um A N por M, tá? Ó, N linhas e M colunas. Como é que a gente representa os elementos dessa matriz? Os elementos genéricos, que é uma matriz genérica ainda. Então, cada elemento da nossa matriz, a gente vai colocar ele como um número minúsculo, tá? Uma letra minúscula. Então, se aqui é meu A maiúsculo, eu vou representar cada elementozinho aqui vai ser um número, tá? Então, a primeira posição, que é primeira linha, primeira coluna, a gente representa ele como o elemento A11. Então, quer dizer que eu estou pegando o elemento da primeira linha e da primeira coluna. Se você olhar para essa matriz aqui, ó, essa matriz aqui, qual é o elemento A11 dela? É este aqui, ó. Este aqui é o A11. Porque ele está na primeira linha, na primeira coluna. Agora vamos para o próximo aqui que está na nossa matriz. O elemento A12. Está dizendo o quê? Ó? Ele está na primeira linha e na segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Então, o primeiro elemento representa a linha e o segundo elemento representa a coluna. Olhando para o nosso desenho aqui, olhando para a nossa matriz aqui, quem é o elemento A12? Ó? Então, vou pegar o elemento, vou na primeira linha, que é essa aqui, e na segunda coluna, que é essa aqui. Então, o elemento A12 é esse aqui. O próximo seria A13, porque é primeira linha, terceira coluna. Quem é o elemento A13 aqui nessa matriz? Esse aqui. Você fala, professor, o que é esse monte de pontilhado que está aí? É para a gente representar de modo genérico até o último elemento lá. Ó. Então, a gente não quer fazer uma matriz com M colunas, então vai ser na primeira linha, todo mundo na primeira entrada é 1. Então, quer dizer, na primeira linha. E da segunda entrada representa as colunas. Como eu tenho M colunas, então vai ser
primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, até a emésima coluna. Tá vendo como é que eu representei a emésima coluna? Com um M aqui, ó. Então, esse elemento está na primeira linha, na emésima coluna. Você fala, professor, se você pegar um elemento qualquer na iésima linha, o que é iésima linha? Às vezes você quer pegar um elemento que está na iésima linha. Seria quem? Desculpa, na iésima coluna. Seria quem? A primeira linha e iésima coluna. Seria um elemento da forma A1I. Tá? Então, isso aqui estaria na primeira linha e iésima coluna. Tá? Deixa eu apagar aqui, porque está sujando muito aqui a minha folhinha. Bom, aí você vai para a segunda linha. O que mudou da primeira linha para a segunda linha? Se você perceber, mudou este elemento aqui, ó, tá vendo? O elemento que representa a linha é o primeiro, ó, mudou o primeiro elemento. Então, aqui seria o elemento A21, segunda linha, primeira coluna. Olhando aqui para a minha matriz que eu tenho aqui, ó, quem seria o elemento A21? Seria esse aqui, ó, o elemento 3, que está na segunda linha, primeira coluna. O próximo, A22, segunda linha, segunda coluna, é esse aqui. O próximo, A23, seria esse aqui. E assim sucessivamente até a iésima coluna. Então vai ficar A2M, segunda linha e mesma coluna. Você fala, professor, e aí, como é que você continua na linha? Bom, se você usar a lógica, quem seria o próximo, a terceira linha? A gente trocaria a posição só do elemento que está aparecendo na frente. Então ficaria A31, A32, até o A3M. Tá bem? Bom, como eu tenho N linhas, até onde que eu vou para fazer a minha matriz genérica? Eu vou até a enésima linha. Então, vai ficar, a enésima linha é a N. A N, primeira coluna. Então, na enésima linha, primeira coluna, AN1. Enésima linha, segunda coluna, AN2. Enésima linha, terceira coluna, AN3. Enésima linha, emésima coluna, que é a última, né? ANM, tá? Então, essa aqui é a forma genérica que a gente tem de representar uma matriz. Por que eu gastei tempo aqui? Porque vai aparecer muito isso aí. De fato, a gente trabalha muito com a matriz genérica quando a gente vai vai apresentar a teoria para resolução de sistema linear, para transformar a matriz numa matriz triangular superior, quando a gente for aplicar aqueles processos de Gauss. Então, a forma genérica de uma matriz, compreender e saber representar é bastante importante. Bom, aqui, né, o exemplo está pedindo, ó, denote de modo genérico uma matriz 3x2. Deixa eu colocar uma página a mais aqui. Então, eu quero representar de modo genérico uma matriz 3x2. Tá? Então, eu quero representar uma matriz dessa forma aqui, ó, que vão ter o quê? 3 linhas e 2 colunas. Como é que a gente representa isso aí de modo genérico? Como eu não sei quais são os elementos, a gente vai colocar letrinhas, né? A letrinha A. Então, ó, no primeiro elemento A11, no segundo elemento A12, terceiro elemento A13. Então, não tem um A13, é só A12. Fala, por que, professor, vai ter A12 só? Porque quantas colunas ela tem? Só 2, não tem 3. Linhas é 3, mas colunas é 2. Então, ó, na primeira linha eu coloco o elemento que está na primeira linha, primeira linha, segunda coluna. Não tem mais ninguém aqui, acabou. Aí eu vou para a próxima linha. A próxima linha é o A21, ó, segunda linha, primeira coluna, e o A22, segunda linha, segunda coluna. Põe mais alguém aqui? Não, acabou. A próxima agora. Na terceira linha, né? A31, A32. Então, terceira
linha, primeira coluna. Terceira linha, segunda coluna. Coloco mais alguém aqui? Não. Acabou, já enchi a minha matriz. Minha matriz já está pronta aí. Essa já é uma matriz 3x2, tá? Que ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. Bom, continuando aí, né? Bom, aqui já tinha, né? Note que essa matriz tem 3 linhas e 2 colunas, então pode ser representada assim: A1, A12, A21, A22, A31, A32. É que eu fiz lá, é que está aqui. Uma outra forma de representar a matriz também, né, é usando o que a gente chama de forma indicial ou forma abreviada. Tá bom? Então, essa é uma outra forma de representar a matriz. Então, ó, quando a gente representa a nossa matriz de modo genérico, a gente pode representar ou assim, como vocês viram. Ó, essa é uma forma genérica de uma matriz de n linhas e m colunas, ou de uma forma bem abreviada, bem resumida, que é escrevendo desse jeito aqui. Ó, o que está escrito aqui? Vou ler para vocês. Isso aqui é uma matriz A que é formada por elementos da forma A e J, onde o I varia de 1 até N e o J varia de 1 até M. O que está falando aqui? Que a minha matriz é uma matriz que é formada por elementos com N linhas, a primeira é a linha, tá? Então vai ser N linhas e M colunas. Então aquela matriz que eu representei para vocês anteriormente de N linhas e M colunas, ela é representada na forma abreviada assim, ó. Olha como é que é muito mais enxuta a minha forma de representar, né? Nessa forma abreviada, que é exatamente a mesma matriz. Só que isso aqui, essa representação, é para pessoa, em geral a gente faz para a pessoa que já está acostumada a trabalhar com a forma matricial, tá? Ela é mais difícil de visualizar. A forma melhor de trabalhar, quando o aluno está aprendendo, aquela forma grande mesmo que eu coloquei, tá? Mas vou apresentar a forma abreviada aqui, porque ela é bastante importante também. Bom, uma outra forma de representar a mesma matriz de maneira abreviada é assim. Tá falando a mesma informação, ó. Os elementos são da forma A e J, são N elementos na linha e M na coluna. Ou ainda assim, qual a diferença desse para esse aqui, né? Desse aqui para esse aqui, dessa que eu circulei em abóbora para que eu circulei em rosa, é só que aqui é um colchete e aqui uma chave, mas as duas representam também uma matriz genérica com N linhas e M colunas. Bom, aí o exemplo aí é o seguinte, ó. Represente usando a notação indicial uma matriz 3x4. A notação indicial é essa aqui, tá? Indicial ou abreviada, que é o nome que a gente vai dar para a nossa representação matricial. Então, como é que você representa uma matriz que tem 3 linhas e 4 colunas? Eu posso representar ela assim, ó. Que jeito simplesinho de fazer. Eu escrevo ela, coloco entre colchetes o elemento A e J e digo que o I varia de 1 até 3 e o J de 1 até 4. Ou seja, eu tenho 3 linhas e 4 colunas. Ou ainda assim, ó. Aqui é um J, tá? A pessoa fala, professor, o que está escrito aí? Aqui é um J. Então é A e J, 3 por 4. Então são 3 linhas e 4 colunas. Tá bem? Então, o que a gente viu aí foi a ordem, que é o número de linhas e colunas, e a representação de uma matriz. Tá? Então a representação, a gente pode representar daquela forma cheia, né? Aquela matriz grande com os elementos todos, ou na forma resumida. Bom, agora a gente pode apresentar algumas propriedades que a gente tem entre matrizes, tá? Quando que a gente diz que duas matrizes são iguais?
A gente diz que duas matrizes são iguais se elas são basicamente a mesma matriz. Tá? Ou seja, duas matrizes são iguais se o número de linhas de uma foi igual ao número de linhas da outra e o número de colunas de uma foi igual ao número de colunas da outra. Ou seja, se a ordem das duas é igual. Então, para as duas matrizes serem iguais, a ordem tem que ser igual. E os elementos correspondentes também têm que ser iguais. Então, a grosso modo, duas matrizes são iguais se elas são basicamente a mesma matriz. Aí você fala, professor, mas que bobagem isso, né? Se a gente olha a mesma matriz, a gente vê que são iguais. Não, mas aí serve para a gente resolver exercício. Olha que legal. Ó, vamos fazer esse exemplo aqui. Encontre qual é o valor de A, B e C de modo que as matrizes A e B sejam iguais. Batendo o olho, você vê que elas não são iguais. Ó. Batendo o olho, você não identifica imediatamente que elas são iguais. Tá? Porque aqui tem o número 1, aqui tem A mais B. Tá? Na matriz A, a gente tem esse aqui, o número 1. Na matriz B, a gente tem aqui, ó, no primeiro elemento aqui, A mais B. Na matriz A, a gente tem 3 aqui. Opa, 3 aqui, beleza. Na matriz A, a gente tem 0 aqui. Na matriz B, 0 aqui. Então, você perceba, ó, quando é número, eu estou colocando igual. Então, na posição 1, 2 aqui é igual a posição de A, é igual a posição 1, 2 de B. Tá? Posição 1, 2 de A é igual a posição 1, 2 de B. A posição 1, 3 de A, ó, primeira linha, terceira coluna, é igual à posição 1, 3 de B. Então, para as matrizes serem iguais, realmente tem que acontecer isso. Ó, aqui na matriz A, a posição segunda linha, primeira coluna, é o elemento A. Em 2 já em B já é 2. Tá? Na matriz A, posição A2, 2, segunda linha, segunda coluna é 2. Na de B é C, tá? Então, o que a gente tem que fazer para as matrizes serem iguais? Os elementos correspondentes têm que ser iguais. Então, o que tem que acontecer? Eu vou circular aqui, ó. Esse aqui tem que ser igual a esse aqui, que eu circulei em vermelho. Vou circular em preto. O 3 aqui tem que ser igual ao 3 aqui. Beleza. O número vai ter que ser igual, porque se for diferente, as matrizes já não são iguais. Tá? Ó, esse A aqui vai ter que ser igual a quanto? O A vai ter que ser igual a 2. E assim sucessivamente. Ó. Esse 2 aqui vai ter que ser igual a quem? Ao C lá. O 0 vai ter que ser igual ao 0 mesmo. Então a gente vai comparar. Ó. O número é igual, né? 1 com 1. 4 vai ter que ser igual a C mais A. O 3 vai ter que ser igual a 2C menos B. O 2 vai ter que ser igual a A. O 2 vai ter que ser igual a C e o 0 é igual a 0. Como é que a gente resolve para verificar realmente que a matriz A vai ter que ser igual à matriz B? Bom, primeira coisa que a gente tem que identificar. A ordem das matrizes é igual? É. Por quê? Porque a matriz A tem 1, 2, 3, 4 linhas. 1, 2, 3 colunas. Então, a matriz A é uma matriz 4 por 3. A matriz B também é uma matriz 4 por 3. Ó. 1, 2, 3, 4 linhas. 1, 2, 3 colunas. É uma matriz 4 por 3. Então, a ordem das duas é igual. O que tem que acontecer agora? Então, a gente agora, no segundo passo, a gente tem que obrigar que os elementos correspondentes sejam iguais. Então, eu vou ter que obrigar que A mais B seja igual a 1. Olha lá, coloquei lá, ó, A mais B igual a 1. Obviamente, vai ter que resolver o sistema, né? Que vai ter 3 a gente não precisa igualar, 0 também não. A vai ter que ser igual a quanto? 2. Vou lá, coloco lá. A igual a 2. O próximo. 2 igual a C. Ó, coloco lá C igual a 2. Beleza. Tem que continuar igualando? 0 é igual a 0 mesmo. 1 tem que ser igual a 1 mesmo. Não coloco. C mais A tem que ser igual a 4. Não coloquei aqui. Vou ter que colocar aqui, ó. C mais A tem que ser igual a 4. Que mais?
Você mais A, esse aqui. 2C menos B tem que ser igual a 3, ó. Esse tem que ser igual a esse aqui. 2C menos B igual a 3. 2C menos B igual a 3. 2 tem que ser igual a A. Mas se você perceber, já tinha colocado a informação aqui, ó. A igual a 2, é uma coisa que 2 é igual a A. E, finalmente, a última aí, ó. C tem que ser igual a 2. C igual a 2. Bom, então a gente tem o quê? Para as matrizes serem iguais, eu tenho que resolver esse sistema linear aqui, ó. Esse. Como é que a gente resolve o sistema linear de modo fácil? Esse é muito fácil, né? Quando eu for apresentar para vocês sistema linear, eles não vão ser tão fáceis assim os sistemas para ser resolvidos, tá? Com certeza eles vão ser bem mais complicados que isso, mas esse é fácil. Por que que é fácil? Porque aqui a gente já tira, ó, A já vale 2 e o C vale 2. Como é que a gente faz para encontrar B? A gente substitui aqui o valor de A. Então, se eu colocar A igual a 2 aqui, então vai ficar 2 mais B igual a 1. Passando o 2 para lá, vai ficar B igual a 1 menos 2, que vai dar B igual a menos 1. Tá? Se você desconfiar do meu cálculo, faz no rascunho aí a conta. Mas eu tenho certeza que está certo. Aí você fala, professor, é preciso fazer os outros cálculos? Sim, é preciso para a gente verificar se a conta que a gente obteve está correta. Por exemplo, imagine que, a hora que eu fizer a conta aqui, não bateu os mesmos valores anteriores que eu achei. Quer dizer que o sistema não pode ser igual, tá? Se não bater, quer dizer que as matrizes não podem ser iguais. Se bater, ou seja, se a solução dessas duas equações que eu não tinha colocado anteriormente for coerente com as 3 equações anteriores, quer dizer que as duas matrizes são iguais se eu escolher o valor de A igual a 2, C igual a 2 e B igual a menos 1. Mas se não bater, quer dizer que as matrizes não são iguais. Então vamos lá. Quanto que a gente achou o valor de A? A gente achou o valor de A igual a 2 e o valor de C igual a 2 também. Então, se a gente colocar no lugar de C2 e A2 vai dar 4, vai, ok. Então, vou ticar aqui, ok. Nossa, é verdade. Se eu colocar no lugar de C, eu colocar 2 e colocar no lugar do B 1, menos 1, vai dar igual a 3? Vamos ver se vai dar ou não. Vai ficar 2 vezes 2 menos 1. Vai ficar 4 mais 1, que está dando 5. Opa, isso aqui não deu. Correto? Não. Eu ia perguntar sobre isso, que eu estava em dúvida. Qual a pergunta? Não, era isso mesmo. Eu estava tava esperando você terminar de explicar para perguntar sobre isso aqui, já entendi já. Beleza. Então quer dizer o quê? Então o que a gente tira de informação? Quer dizer que isso aqui não é igual a 3. Se não é igual a 3, no caso aí, 2C menos B está dando 5. Então quer dizer que esse número aqui vale 5. E 5 é diferente de 3. Então quer dizer que a matriz A não é igual à matriz B. Se eu escrevi aqui, eu escrevi errado. Olha você vê que beleza. Eu escrevi errado porque eu escrevi errado mesmo. Eu devo ter errado na conta. E errei numa conta boba dessa. Então quer dizer que as matrizes não são iguais. Por quê? Porque um dos elementos não vai ser igual, que é exatamente esse aqui, ó. 2C menos B não deu 3, ele deu 5 no meu cálculo. Tá? Então quer dizer que as matrizes não são iguais. Tá bem? Agora. Oi? Uma perguntinha. Você falou que a matriz é linha e coluna, né? Isso. Na verdade, a matriz ela é igual, os elementos dela são diferentes. É isso? Não, para as matrizes serem iguais, os elementos têm que ser iguais. Quer ver, ó? Quando a gente fez o cálculo aqui, o que a gente descobriu? A gente descobriu que fazendo a conta nossa, o A mais B vai dar 1,
Então, ó, vai ser 1 igual a 1. O 3 já é igual a 3. O 0 é igual a 0. Mas agora comecei, vou continuar. O 0 é igual a 0. O A é igual a 2. O C também é igual a 2, que a gente fez a conta lá embaixo. O 0 é igual a 0. 1 é igual a 1. C mais A está dando igual a 4. Mas, infelizmente, 2C menos B está dando 5. Então, se um elemento for diferente, a matriz já é diferente, tá? Para ser igual, tem que ser todos os elementos iguais. Fala, professor, mas tem uns que são iguais. Só um que é diferente, ela é quase igual. Não tem quase igual, é diferente. Tá? Não tem assim, ele é quase igual. A matriz quase igual, não. Uma matriz ou é igual ou é diferente, tá? Elas são diferentes. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Esse aqui a gente vai fazer junto aqui agora, tá? Bem facilzinho, né? Ó, encontre A, B e C, de modo que a matriz A seja igual à matriz B. Então, batendo o olho, a gente já vê que as matrizes têm a mesma ordem. Então, a matriz A é uma matriz 3x3, a matriz B é uma matriz 3x3 também. Tá? Tá aqui, a mesma ordem. Para as matrizes serem iguais, o que tem que acontecer? Este elemento aqui tem que ser igual a esse aqui, ó. Então, o A vai ter que ser igual a 1. Tá certo? Ó, esse vai ter que ser igual a esse. O 2 vai ter que ser igual, o B vai ter que ser igual a 2. Tá? Ou seja, esse elemento igual a esse aqui. E o C vai ter que ser igual a 3. Essa está muito fácil, né? Essa aqui dá até vergonha de colocar uma questão igual a essa. Mas é fácil também, é bom. A gente aprende também com coisa fácil. Agora a gente só verifica se o resto está correto. Ó. 4 é igual a 4? É. 5 é igual a 5? É. 6 é igual a 6? É. 7 é igual a 7? É. 8 é igual a 8? É. A é igual a 0? Não, porque era igual a 1. Então, deixa eu pelo menos colocar uma igual. Deixa eu colocar um aqui. Vou colocar uma pelo menos igual, tá? Agora sim, agora as matrizes são iguais. Porque o A é igual a 1. Ó, o A é igual a 1. Tá bem? Então, se o A for igual a 1, B igual a 2 e C igual a 3, eu tenho que a matriz A é igual à matriz B. Bom, vamos lá. Agora a gente vai classificar... Oi? Diga. No caso, pela matriz ser 3x3, se a linha na alternativa B ali estiver invertida, a linha virar uma coluna, seria considerado igual também? Aí não, aí seria uma matriz diferente. Se você... É uma palavra que a gente chama transpor a matriz. Aí não seria igual, seria a transposta da matriz, que eu vou falar mais abaixo. Fazer essa linha aqui virar uma coluna, ou seja, escrever a matriz assim, né? Ó, vou até pôr uma linha aqui. Isso aqui quer dizer que é a matriz transposta. Mais à frente eu vou explicar o que é uma matriz transposta. Mas a matriz transposta basicamente vai ser o quê? O que é linha vira coluna. Então vai ficar A, B, C. Essa segunda linha vai virar a segunda coluna. E a terceira linha vai virar a terceira coluna. Ó, a ordem das matrizes continua a mesma. Só que a matriz agora é diferente. Você já pode até ver, né? Ó, aqui a gente tem o elemento 8 e aqui o elemento 6. Você pegar um elemento, você já vai ver que ela não é igual. Ó. Então, se a gente transpuser a matriz, a gente vai achar uma matriz transposta, que não necessariamente é igual à matriz anterior. Quando que a matriz é igual à transposta? Tem uma matriz que tem essa propriedade, ela é chamada de simétrica. Tá? Então, mais à frente, a gente vai ver aí a definição de matriz simétrica. Tá bom? Mas obrigado pela pergunta. Foi válida. Obrigado. Bom, continuando aqui então, a gente vai classificar as matrizes com relação... Tem algumas matrizes que são importantes e a gente vai usar isso no jargão das nossas aulas. O primeiro jargão vai ser a matriz quadrada. O que é a matriz quadrada? A matriz quadrada é quando o número de linhas é igual ao número de colunas, só isso. Então, se a matriz ela tem o mesmo número de linhas e colunas, a gente diz que é quadrada. Essa matriz, por exemplo, aqui, ó, ela é quadrada.
O número de linhas é 3 e o número de colunas também é 3, é uma matriz quadrada. Tá? A que estava anteriormente era quadrada? Essa não é. Essa tem 1, 2, 3, 4 linhas e 1, 2, 3 colunas. Então essa aqui não é quadrada. Essa aqui a gente chama do quê? De retangular, né? É o nome que a gente dá. Isso aí vem lá da geometria, né? Quadrado é quando tem os lados iguais. Aqui para a matriz quadrada é o quê? O número de linhas é igual ao número de colunas. Então, você pensar que isso aqui é um lado, né? O número de linhas e o número de colunas são lados, então é igual, né? A quantidade de lados é igual. Então, a matriz 3 por 3, um exemplo de uma matriz 3 por 3 aqui, ó, 3 linhas, 3 colunas. Uma matriz 3 por 2, 2 linhas, 2 colunas, tá? Você fala, professor, mas se a matriz ela é quadrada, não tem uma forma mais enxuta de representar a matriz? Tem. A gente pode representar uma matriz quadrada de 2 linhas e 2 colunas só colocando o número 2 aqui. Então, por exemplo, se eu dissesse para você que a matriz é quadrada e escrevesse ela só assim, ó, A3, você entenderia? Obviamente você entenderia. Se ela é quadrada, ela vai ter 3 linhas e 3 colunas. Então, quando ela é quadrada, basta você dizer uma informação. Então, basta você dizer que o número dela. Então, a gente representa uma matriz quadrada usando só o número, ou de linhas ou de colunas, tá? Bom, quando uma matriz agora tem um número de linhas diferente do número de colunas, a gente chama de matriz retangular. Olha, você vê que o nome ele remete à geometria, né? Então, essa aqui é uma matriz quadrada e aqui é uma matriz retangular. Por quê? Quantas linhas a gente tem? 2 linhas. E quantas colunas a gente tem? 3. Então, como é que a gente escreveria essa matriz aqui? Aqui eu não coloquei, mas a gente põe. Aqui seria uma matriz escrita assim, né? O A meu seria 2 por 3. Ó, 2 linhas, 3 colunas. A minha B seria uma matriz o quê? 3 por 2. 3 linhas, 2 colunas. Tá? Uma outra definição de matriz. Então, a gente já viu quadrada, número de linhas igual de colunas, retangular, número de linhas diferente do número de colunas. Agora, a próxima é matriz linha. O que é uma matriz linha? Uma matriz linha é aquela que só tem uma linha. Tá? Então, essa matriz aqui é 1 por 3. Então, tem uma linha e 3 colunas. Ó, essa é uma matriz linha. 1 por 4. Ó, tem uma linha e 1, 2, 3, 4 colunas. A matriz linha, ela lembra muito o vetor. O conceito de vetor, que vocês já viram a definição de vetor em algum momento da sua vida. Vou falar de vetor? Vou, mais à frente. Então, já vou preparando aí o terreno. Então, se você olhar bem, olha, isso aqui parece muito um vetor. Você fala, ele não é exatamente igual a um vetor, porque como é que a gente representa um vetor? No vetor, a gente separa os elementos usando vírgula. Então, por exemplo, o vetor 1, 2, 3, se eu fosse colocar o vetor 1, 2, 3, eu escreveria assim, né? V é o vetor, né? 1, 2, 3. Isso aqui seria um vetor. Mas na hora de fazer conta, isso que é o importante, a matriz linha vai, de fato, poder representar um vetor na hora do cálculo, quando a gente for fazer alguns cálculos usando vetor. Então, por isso é interessante a gente compreender esse conceito de linha. Então, a diferença da matriz linha para o vetor é exatamente a vírgula, né? Então, a matriz linha a gente representa os elementos sem separá-los por vírgula, a gente só dá uma distancinha entre eles, e no vetor a gente realmente coloca a vírgula, tá? Aqui também, ó, um outro elemento aqui, se eu fosse representar esse vetor, seria o vetor 1, 2, 3, 5. Tá? Bom, você já pode até imaginar qual que vai ser a próxima. Se eu tenho a linha, eu, por consequência, tenho uma matriz coluna também. Eu posso ter uma matriz que é uma matriz formada por uma coluna só.
Então, quando a matriz só tem uma coluna, a gente chama de matriz coluna. Tá? Então, essa matriz aqui é uma matriz 4 por 1. Então, são 4 linhas e uma coluna. Então, 1, 2, 3, 4 linhas e uma coluna. Essa matriz é 2 por 1. 2 linhas e uma coluna. Essa matriz coluna também será bastante importante quando a gente for representar a forma matricial de um sistema linear. Tá? As incógnitas elas vão entrar como uma matriz coluna. Então, por isso também é importante a gente identificar esse conceito de matriz coluna. Um outro conceito interessante aí na matriz é a matriz nula. O que é uma matriz nula? É aquela que é formada só de zero, tá? Só tem zero dentro dela, tá? O objeto zero no espaço das matrizes, porque a matriz ela cria, quando vocês forem ver mais à frente, ela cria uma álgebra. Então você pode somar matriz, você pode subtrair matriz, você pode multiplicar matriz em alguns casos. Então, para a gente definir esse conceito abstrato de álgebra, a gente precisa do conceito do número zero. E o que é o número zero para a matriz? É uma matriz também. Tá? Então, a gente define a matriz nula sendo aquela matriz formada só de número zero. Muito simples definir a matriz nula. Mas a gente tem que definir, tá? Então, uma matriz zero, ó, 0, 2 por 3. Então, quer dizer que é uma matriz formada de zero com duas linhas e 3 colunas. 1, 2, 3 colunas, tá? Então, a matriz 2 por 3. 1 a 3 aqui, né? Você já lembra, né? Que vai ser quadrada, porque só coloquei um elemento. Então, vai ser uma matriz de 0 quadrada, 3 por 3. Então, ó, 1, 2, 3, 3 linhas e 1, 2, 3, 3 colunas. Então, matriz 3 por 3. Próximo conceito importantíssimo também é o conceito de matriz diagonal. Bom, para a gente definir o que é matriz diagonal, a gente só pode definir matriz diagonal para as matrizes que são quadradas, tá? Então, vou deixar circular aqui bem circuladinho. Então, só para matrizes quadradas. Então, a gente pode definir o que são as diagonais de uma matriz. E aí, quando a gente entender o que é a diagonal, a gente define o que é a matriz diagonal. Bom, o que são as diagonais de uma matriz? Se você lembrar lá de geometria, quando você tem um quadrado, ó, você pode definir a diagonal. O que é a diagonal? A diagonal do quadrado são duas, né? O quadrado a gente tem essa diagonal aqui e essa aqui, ó. São duas diagonais que tem um quadrado. Você fala, professor, retângulo também tem diagonal. Mas aqui para as matrizes, a gente só vai definir a diagonal para a matriz que é quadrada, tá? Bom, então, a diagonal da minha matriz é exatamente essas direções aqui, ó. Então, a gente tem os elementos que estão ao longo desta linha aqui, ó, isso aqui é chamado de diagonal principal. Tá? Então, ao longo dessa linha é chamado de diagonal principal. Por exemplo, para essa matriz 3 por 3 aqui, deixa eu apagar aqui esse quadrado aqui, eu vou fazer uma outra matriz. Para essa matriz 3 por 3 aqui, qual é a diagonal principal da minha matriz? É essa aqui, ó. Essa é a diagonal principal. Tá? Aí você fala, professor, mas por que a gente não consegue definir diagonal para a matriz que não é quadrada? Por exemplo, olha para essa que está aqui em cima, aqui, essa matriz 2 por 3. Tenta encontrar a diagonal dela. Ela tem que sair daqui do elemento A1 e chegar no último lá. Como é que você vai fazer a diagonal? Não tem jeito, né? Olha, ele pegar só isso aqui ia sobrar o último elemento. Não teria jeito. Tá? Então não iria até o vértice, né? Que seria o último elemento. Você fala, professor, então eu poderia fazer assim. Olha que bagunça que você faria. Tá? Então não é recomendado fazer isso, né? Então isso aí não é a diagonal. Tá? Bom. Oi, pode perguntar? Bom, vou continuar. Eu achei que alguém tinha aberto o microfone para perguntar. Bom, continuando aqui.
Bom, então essa aqui, para a matriz quadrada, é a minha diagonal principal. E como é que a gente representa esses elementos se eu tivesse uma matriz genérica? É uma coisa também interessante da gente colocar, né? Se eu colocar uma matriz genérica desse jeito aqui. Quais são os elementos da diagonal principal? Olha que propriedade interessante que eles têm. Olha, a matriz genérica é essa aqui, ó. A11, A12, A13, A1N. Ó. Primeira linha, a gente está representando os elementos daquele jeito lá que eu coloquei usando letrinhas, né? Então, A11, A12, A13. Na segunda, A21, A22, A23 até A2N. Ó. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, terceira coluna e assim sucessivamente. Na terceira linha, primeira coluna, terceira linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna. Olha que coisa interessante tem a diagonal principal aí. Os elementos representados por ela, a posição da linha é igual da coluna, ó. Esse primeiro elemento, A11, primeira linha, primeira coluna. O segundo elemento, A22, segunda linha, segunda coluna. Terceiro elemento, A33, terceira linha, terceira coluna. O quarto elemento, não precisa nem pensar muito, vai ser A44, A55 e assim vai até o ANN. Então, os elementos da diagonal principal têm uma forma muito simples de serem identificados. Eles são identificados desta forma aqui, ó. A e I. Ou seja, a linha é exatamente igual à coluna. Então, a posição da linha é igual à posição da coluna. Então, o elemento da diagonal principal na quinta linha é o elemento A55. Na décima linha, A1010. E assim sucessivamente. Tá? Ó, uma matriz 3x3. Um exemplo da diagonal principal é essa aqui, ó. 1, 7, 3, né? Esse é a minha diagonal principal. E a diagonal secundária, quem que é? Seguindo também a mesma ideia lá do quadrado, a diagonal principal, se a principal é essa aqui descendo, a diagonal secundária é essa aqui subindo. Tá? Então, os elementos da diagonal secundária seriam esses aqui, ó, formados aqui. Para essa matriz aqui, ó, quem seria a diagonal secundária? Seriam esses elementos aqui, ó. Essa aqui é diagonal secundária. E esta aqui é a diagonal principal. Tá? Ó, a diagonal secundária é esse desenho aí que eu coloquei para vocês, que é subindo. Então, para uma matriz genérica, essa já é mais difícil de identificar. Para uma matriz genérica, quem seriam os elementos da diagonal principal? Depois vocês tentam em casa, em casa vocês já estão, né? Depois vocês tentam depois da aula, ninguém, sei lá, pessoal, não sei se alguém trabalha da meia-noite até às 6, mas se não trabalhar dá tempo de estudar. A pessoa pode tentar, né? Às vezes perde o sono, porque eu perco o sono. Eu estou dando aula aqui, eu vou dormir só muito mais tarde, porque eu fico um pouco agitado. Então, às vezes você não está fazendo nada, você vai lá estudar um pouquinho. Então, para a diagonal secundária, é um pouquinho mais difícil de identificar como é a forma genérica desses elementos. Mas perceba, ó, o primeiro elemento da diagonal secundária, ele vai ser, se a gente está começando daqui para baixo, ele vai ser a enésima linha, primeira coluna. Então, esse elemento aqui é o AN1. O próximo, ali eu não coloquei, mas eu vou colocar, ele vai ser o quê? Ele vai estar na linha de cima, então ele vai ser o AN-1. E aí vai estar na segunda coluna, né? A próxima coluna vai ser a dele. Então ele vai estar na linha AN-1 e na segunda coluna. O próximo, ele vai ser quem? Ele vai estar na AN-2 e na terceira coluna, não é isso? E vamos subindo. O que você percebe? Ó? Qual a lógica que a gente tira? Se você somar
a linha mais a coluna tá dando n mais 1, tá vendo? Ó? Aqui tá dando, ó, n mais 1, n mais 1. N menos 1 mais 2 dá n mais 1. N menos 2 mais 3 dá n mais 1. O próximo seria AN menos 3, 4. AN menos 3 mais 4 dá n mais 1. Então, quando você for até o último elemento da minha diagonal secundária, se você somar a posição da linha com a coluna, está dando AN mais 1. Então, como a gente representa este elemento? Então, a representação deste elemento é assim, ó. A gente varia ao longo da linha, você está vendo que eu estou subindo a linha, ó, ele era N, N menos 1, N menos 2 e assim sucessivamente. E o I meu, ó, quando o I for 1, coloca o I igual a 1 aqui para você ver, ó, nesse aqui. Então vai ficar N mais 1 menos 1 dá N. Então, para I igual a 1, vou colocar aqui vocês, ó, para I igual a 1. O que vai fazer a minha representação? Vai ficar A, N mais 1 menos 1, 1, que é A, 1 menos 1 dá 0. Então vai ficar AN1. Então seria o elemento da posição linha N, coluna 1. Para I igual a 2, ficaria A, N mais 1 menos 2, 2. Então vai ficar, ó, N mais 1 menos 2 vai ficar N menos 1. Então vai ficar A, N menos 1, 2. E assim sucessivamente, até chegar no último. Quem seria o último? O último seria quando o I fosse igual a N. Quando o I fosse igual a N, vai ficar A, N mais 1 menos N, N. O que dá isso aqui? N mais 1 menos N, cancela os N, sobra A1 até N. Tá? Então, a representação dos elementos da diagonal secundária é assim. É útil lembrar disso? Bom, pode ser um momento útil, né? Mas um principal é da diagonal principal, tá? Por isso ela ganha o nome de diagonal principal. Ela vai ser bastante útil, a representação, e ela é bem simples. Posição da linha é igual da posição da coluna. Bom, aqui o exemplo é muito simples, tá? Isso aqui tranquilinho de fazer, né? Ó, identifique as diagonais principal e secundária das matrizes. Então, ó, aqui, qual que é a diagonal principal dessa matriz? Essa aqui, ó. Essa é a diagonal principal. 1, 4 e 7. Então, vou escrever aqui, ó, principal. E a secundária é quem? Vou fazer aqui em rosa. Secundária é essa aqui, ó. 8, 4 e 3. Ó, essa é a secundária. Moleza, né? Não tem nada difícil de fazer aqui. Você fala, professor, vai ter exercício desse tipo na lista aqui? Ah, vai, né? Porque tem que fazer tudo. Tem o muito simples e os mais elaborados, né? A gente começa fazendo o mais simples e depois vai complicando, porque o conceito vai se complicando, né? Bom, para essa segunda, ó, tem que ver se é quadrada primeiro. É quadrada? É quadrada, ó. São 4 linhas e 4 colunas. Então, ó, a diagonal principal é essa aqui, ó. Então, essa aqui é a principal. E a secundária é quem? A secundária é essa aqui. Aí, ó, secundária. Por que a gente faz isso? Porque a gente pode definir agora o conceito de matriz. Diagonal. O que é uma matriz diagonal? Então, vamos lá. Uma matriz diagonal é uma matriz, primeiro de tudo, tem que ser quadrada para a gente ter como definir a diagonal. Tá? Então, é uma matriz quadrada no qual os únicos elementos diferentes de zero estão na diagonal. Tá? Então, um exemplo de matriz diagonal, aqui, ó, uma matriz diagonal 3 por 3. Você procura onde que está a diagonal. Vou até circular aqui para você. Tá aqui. Aí você olha fora da diagonal. É tudo zero? É. Então, a matriz é diagonal. Essa próxima aqui. Cadê a diagonal principal? Tá aqui.
Aí olha fora da diagonal. Fora da diagonal são esses dois elementos. Aqui, ó. Para essa aqui, né? Vou voltar aqui na 3. O que está fora da diagonal? É o resto que sobra, que eu não circulei. Então é esse, tá? É tudo zero? É. Então quer dizer que essa matriz a gente chama de uma matriz diagonal. Essa aqui. Circulei a diagonal principal. Olha para fora da diagonal principal. É tudo zero? É. Essa é a matriz diagonal. Aí a próxima. Cadê a diagonal principal? Tá aqui. Olha fora da matriz da diagonal principal. Tudo zero, olha lá. Fora da matriz, fora da diagonal principal. Tudo zero, olha lá. Que delícia. Tudo zero. Então são todas matrizes diagonais. Aí pode surgir uma dúvida. Ó, vou fazer um outro exemplo aqui. Eu vou pôr uma outra matriz aqui. Vou pôr uma matriz, essa aqui. Vou pôr uma outra 3 aqui. Faltou um elemento aqui, peraí. Aí a pessoa pergunta, professor, essa matriz é diagonal? Ó, o que você faz? Você vem, circula a diagonal principal. Fora da diagonal principal é tudo zero? É. A pessoa fala, professor, mas tem zero na diagonal principal. Não importa se tem zero na diagonal principal, porque a definição diz o seguinte. Ela diz que a matriz é diagonal se os únicos elementos que podem ser diferentes de zero estão na diagonal principal. Então quer dizer o quê? Que o que não está na diagonal principal for igual a zero, a matriz sua já é matriz diagonal. Essa aqui é diagonal. Não importa se ela tem zero aqui na diagonal principal. O que importa é que fora da diagonal principal é zero. Tá? Então essa aqui é uma matriz diagonal. Tá? Professor, Diga. se for utilizar a diagonal secundária e fora da diagonal secundária for tudo zero, também é uma matriz diagonal? Não, a diagonal secundária não serve para definir a matriz. Por isso eu estou dizendo, a diagonal principal é que é a principal. Ela que é importante. Se for tudo zero, pode chamar de matriz diagonal também ou é só daquela outra? Se for tudo zero, Isso. for assim, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, o que você acha? Não, é aquela outra lá, mas tipo, pode se encaixar nessa daqui? Não, né? Você acha que encaixa na definição ou não? Vamos lá. O que é definição? Como é que a gente define aqui? Ó, A definição é que tudo fora da matriz diagonal seja zero. tudo fora da diagonal principal seja zero. Isso. Eu circulei a diagonal principal. O que está fora da diagonal principal? Os zeros. Então, é matriz diagonal. Olha que curioso. Essa matriz também é matriz diagonal. Se o senhor pegar uma dessa e pedir para mim classificar, o senhor vai querer que eu escreva matriz diagonal ou que eu escreva outra lá em cima que eu acabei de fugir o nome aqui na minha cabeça? Matriz nula. Quando você define, quando você for definir a propriedade no objeto, você define a propriedade do objeto com todas as propriedades que ele tem. Então, por exemplo, essa aqui você chamaria ela de matriz quadrada diagonal nula. Olha que bonito. Não ficou bonito? Ah, entendi. Dá até para pôr o nome de uma criança. Olha. Matriz diagonal quadrada nula. Olha que bonito. Da Silva. Obrigado, senhor. Era isso. Tá? Então, só para lembrar, quando você for definir um objeto, em relação às propriedades dele, você procura colocar todas as propriedades que ele tem. Mas, obviamente, isso... Oi. E se esse 1 fosse no meio da. Exatamente no meio da matriz, esse 3A? Aqui? Isso, fosse no meio. Tá, então vou colocar ele no meio aqui. Assim? Opa, ficou rosa, mas dá pra ver, né? Isso. E aí? Seria ou não diagonal? O que importa é que tá, só o que está do lado de fora. Mudou o que está do lado de fora? Não, né? Continua sendo zero. Então, como não mudou o que está do lado de fora, ainda é matriz diagonal. Então, para definir, para chamar de matriz diagonal, você só olha do lado de fora do que está da diagonal principal. Se for tudo zero, é matriz diagonal.
tá? Circula a diagonal principal e olha fora. Tudo zero é matriz diagonal. Agora, se fosse assim, por exemplo, ó, sei lá, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 0. Essa já não é matriz diagonal mais. Por quê? Porque quando você vier aqui circular a diagonal principal, que é essa aqui, você olha do lado de fora e vê, opa, tem um elemento 1 aqui. Então essa aqui já não é matriz diagonal mais, tá? Você não pode dizer que ela é uma matriz diagonal. Tudo bem? Tudo bem. O que vale seriam zeros, né? Só zero. O que vale é zero do lado de fora, tá? Circula a diagonal principal e tem que ser zero do lado de fora. Eu vou até apagar aqui porque essa não é. Então a pessoa fala, a pessoa colocou um exemplo lá, depois eu peço um exemplo na prova, a pessoa põe um exemplo que não é. Bom, e a última definição de hoje, porque agora é 11 horas, é uma definição importantíssima, tá? Uma das matrizes mais importantes é essa aqui que eu vou colocar aqui agora, que é chamada de matriz identidade. O que é a matriz identidade? Ela é muito simples. É uma matriz no qual os elementos da diagonal principal são todos uns. Então, ela é uma matriz diagonal no qual os elementos da diagonal principal são todos uns. Então, ó, uma matriz identidade 2 por 2. Tem que ser quadrada, né? Porque a gente já sabe que para ser matriz diagonal tem que ser quadrada. Ó, uma matriz 2 por 2. Ó, os elementos da diagonal principal dela são o quê? 1 e 1. Tá? A outra matriz 3 por 3. Ó, circular aqui, ó. 1 e 1. Uma matriz 3 por 3. 1, 1, 1. Se eu fosse fazer uma 4 por 4. Então, uma 4 aqui. Como é que seria a matriz identidade 4 por 4? Seria assim, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Então, seria aqui, ó. Primeira linha, primeira coluna 1. Segunda linha, segunda coluna 1. Terceira linha, terceira coluna 1. Quarta linha, quarta coluna 1. O resto, tudo 0. Essa matriz é uma matriz identidade 4. E como é que a gente denota a matriz identidade? A gente usa a letrinha I, ó. Seja em inglês, seja em português, a letrinha, a representação da matriz identidade é a letra I, tá? Bom, eu falei que é a última coisa, deixa eu ver o que falta aqui. Ah, não, falta só mais 2 definições, vai tudo agora. Tá? Daí, ali para frente, aí, na próxima aula, não amanhã, né? Na próxima aula a gente vai fazer conta, tá? Então, aí, não faz sentido deixar para definir 2 coisas que são muito simples aqui na próxima aula. Bom, as 2 últimas definições de matriz são o que a gente chama de triangular superior e o que a gente chama de triangular inferior. O que é a matriz triangular superior? De novo, quem vai definir para mim o que vai ser definido como matriz triangular, tanto superior quanto matriz triangular inferior, vai ser minha diagonal principal, tá? Então, eu venho aqui e marco a minha diagonal principal. Aonde que está a minha diagonal principal nesses 2 exemplos aqui? Tá aqui. 2 exemplos? Não, 3, né? Tá aqui e tá aqui. O que a gente chama de matriz triangular superior? Ó, ela vai ser triangular superior se os elementos abaixo da diagonal principal são 0. Tá? De novo, tem que ser quadrada, tá? Também, porque daí senão a gente não consegue definir diagonal. Então, a matriz triangular vai ter que ser quadrada. Então, olha para baixo da diagonal principal. Quais são os elementos abaixo da diagonal principal dessa primeira matriz? 0, 0, 0. Opa, é triangular superior. Eu não quero nem saber o que acontece em cima. Estou olhando embaixo. Então, do lado de baixo, ela é triangular superior, porque os elementos abaixo são 0. Olha para a próxima. Quais são os elementos abaixo dessa diagonal principal? Só tem um elemento, no caso é o 0. É 0? É.
Então, ela é triangular superior. Olha para essa aqui. Abaixo da diagonal principal são zero? São zero. Então, ela é triangular superior. Você fala, professor, mas em cima é zero também. Bom, para definir o que é triangular superior, a gente está olhando só para baixo. Aí agora a gente vai na próxima definição. Só um comentário antes de eu ir na próxima definição. Por que triangular? Se você olhar aqui o desenho da sua matriz, ela parece um triângulo, não parece? Não, olha aqui para você ver, ó. Não forma um triângulo aqui? Ó, um triângulozinho. Olha, um triângulo. Ó. Um triângulo. Um triângulo. Tá? E, finalmente, a definição de triangular superior. O que é triangular? Superior? Não, inferior, né? Aqui é inferior, desculpe. Aqui é inferior, porque superior já está ali. Então, é triangular inferior. Opa, esqueci de trocar a cor aqui. Matriz triangular inferior, tá? O que é matriz triangular inferior? É cujo elementos acima da diagonal superior não tem diagonal superior, é diagonal principal. Olha pra você ver, a gente escreve bobeira. Diagonal principal. O que é matriz triangular inferior? Então a gente vem aqui, circula a diagonal principal, tá vendo? E olha acima da diagonal principal. Se os elementos acima da diagonal principal são zeros, então quer dizer que a minha matriz ela é uma matriz triangular inferior. Tá? Então, ó, aqui, ó, quais são os elementos acima da minha diagonal principal? 0, 0 e 0. Então, é triangular inferior. Quais são os elementos aqui? 0. Então, é o quê? Triangular inferior. Aqui, quais são os elementos? 0 e 0, acima da diagonal principal. Então, é triangular inferior. Aí você fala, professor, essa matriz é triangular inferior e triangular superior ao mesmo tempo? É. Toda matriz diagonal, ela é triangular inferior e superior ao mesmo tempo. Tá? Bom, então, por hoje é isso que eu queria passar para vocês, tá? Na verdade, eu não sei o que... Peraí.